Olá, galera do sexto ano. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo, né, nesse momento. E que o quanto antes tudo isso acabe e a gente possa novamente retomar as nossas vidas, as nossas rotinas, né? Estar encontrando aqueles que a gente gosta, abraçando novamente. Então, do fundo do coração, eu espero que todos estejam bem, que vocês estejam passando por isso da melhor forma possível, né? Quero deixar registrado não só em meu nome, mas em nome de todos os professores que trabalham com vocês, que nós estamos com saudade, né, de todos, que estamos ansiosos para conseguir que isso tudo acabe, para que novamente a gente possa estar junto, possa estar dividindo as nossas manhãs, né, nossas tardes, enfim. Desejo do fundo do coração que todos estejam bem, que todos fiquem bem e que o quanto antes isso acabe e acabe da melhor forma, com o menor número de vítimas, com o menor número de casos possíveis, tá? Para quem não conhece, eu sou a professora Jéssica Fernandes, dou aula na unidade de Pilares e na unidade da Penha, né, Zona Norte 1 e Zona Norte 2. E eu estou aqui com vocês já desde o módulo 8, gravando aí as nossas videoaulas, né, o conteúdo de vocês, referente aí ao livro, né, e ao que já estava programado para a gente estar trabalhando em sala de aula. Então, aqui, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o conteúdo do capítulo 10 do livro de vocês, né? Vamos continuar falando da transformação da litosfera. Eu vou tirar aqui a minha imagem para que vocês possam ver melhor as imagens que eu coloquei aí no material para vocês, para tentar ficar o mais fácil possível para vocês entenderem o conteúdo. Tá? Lembra sempre de anotar as dúvidas, de levar para a aula online, para tirar lá no chat com a gente, ok? Eu não vou conseguir voltar com a carinha no final, então eu quero deixar registrado aqui para vocês a saudade, né, o desejo que esse nosso reencontro aconteça muito em breve e que todos vocês fiquem bem, tá certo? Então vamos lá ao nosso conteúdo. Vamos falar da transformação da litosfera a partir dos agentes externos. Na aula da semana passada, nós falamos da transformação da litosfera a partir dos agentes internos, né? Que também podem ser chamados de agentes endógenos, porque eles agem de dentro para fora na superfície terrestre. Então, nós temos aqui, falamos na aula passada, do tectonismo, do terremoto, do vulcanismo, são agentes endógenos, agentes internos, que agem de dentro para fora, transformando a litosfera, modelando o nosso relevo. E hoje vamos falar especificamente dos agentes externos, aqueles agentes, né, que agem na superfície do planeta. Os agentes externos também podem ser chamados de endógenos, né, porque agem de forma superficial, né, de forma externa no nosso planeta. Por isso são agentes exógenos, eles agem do lado de fora, na superfície do nosso planeta. E aí a gente tem aí já na imagem alguns dos agentes que vão atuar modelando, transformando essa litosfera, transformando o nosso relevo, né? Esses agentes são chamados então de agentes exógenos, né? E como que eles transformam o nosso relevo? Através dos processos erosivos, né? Vocês podem ver aqui que nós temos acontecendo a erosão. O que é a erosão? Erosão é a retirada de sedimentos. Vocês podem observar que aqui eu tenho alguns fragmentos, pequenos pedacinhos, né, que estão aqui representados por pontinhos pretos. Olha só o que acontece. Esse nosso modelado terrestre, o nosso relevo, né, ele vai sofrer a ação do vento, da água, da chuva, da água dos rios, dos mares, dos oceanos, né, a ação dos seres vivos, a ação do intemperismo. E o que vai acontecer? Quando esses agentes
agentes atuam sobre esse relevo, eles causam o processo de erosão, de desgaste desse relevo. E aí, pequenos fragmentos, pequenos sedimentos são retirados desse relevo e são transportados através da ação de alguns desses mesmos agentes, né? Então, o vento, a água da chuva, a água dos rios, vai transportar esses sedimentos, esses fragmentos erodidos, até uma área mais baixa, né? Aonde eles vão se sedimentar, aonde eles vão se depositar. E ali vão se acumular, formando as áreas de bacias sedimentares. Ou seja, esse processo é o que nós vamos chamar de ciclo erosivo. Os sedimentos são erodidos desse modelado terrestre, são transportados também por esses agentes. Então, os agentes exógenos provocam a erosão, eles causam o transporte desses fragmentos erodidos e esses fragmentos se depositam em áreas de sedimentação, tá certo? E aí, através da ação desses agentes, nesse ciclo erosivo, nós teremos aí as transformações do modelado terrestre. Nos próximos slides, nós vamos falar de alguns, né, agentes externos e como cada um deles acabam contribuindo para o modelado terrestre. Então, primeiro aqui que nós vamos falar é a água. E a água, vocês vão ver que é um agente que causa diferentes tipos de erosão, né? Então, a primeira aqui que eu destaquei é a erosão pluvial, a erosão causada pela água da chuva. Então, olha só aqui, nós temos uma imagem com esquema, né, que mostra o impacto da água da chuva sobre a superfície, sobre o solo. Então, observe aí na letra A, você tem a água da chuva caindo, né, e essa água vai impactar o solo. Observa aqui como que uma certa parte dessa água já infiltrou no solo, ela já está nas camadas, né, mais internas desse solo. E olha o que acontece quando ela atinge esse solo. Então, aqui ela está para atingir, aqui ela atingiu. Olha o que acontece com os sedimentos desse solo. Eles são erodidos. Vocês podem ver que o impacto dessa gota da água da chuva erodiu, né, erodiu esse solo, causando o desprendimento de alguns pequenos sedimentos. Claro que aqui a gente está analisando uma gota da chuva. Isso está acontecendo em grande quantidade. Olha o que acontece aqui no esquema, no quadrinho C. Essa água da chuva, ela vai se acumular e escorrer sobre essa superfície. E o que vai acontecer com esses sedimentos que ela vai erodindo? Ela vai transportando também para áreas mais baixas, onde eles vão se depositar. Então, olha só o que acontece. É aquele ciclo erosivo que nós vimos anteriormente. A água da chuva causa erosão nesse solo, transporta esses sedimentos e eles se depositam em áreas mais baixas. Esse processo causado pela água da chuva é o que nós vamos chamar de erosão pluvial, tá? Eu trouxe aqui também um outro esqueminha para a gente entender que a erosão pluvial, ela é agravada quando nós retiramos, né, a proteção natural desse solo, que é a vegetação. Então, preste atenção nessas duas imagens, porque às vezes a gente não consegue observar um certo detalhezinho nelas. A água da chuva cai, olha o que acontece. Ela infiltra nesse solo, né? E o escoamento que vai acontecer aqui é um escoamento muito menos impactante,
né? Ela vai bater nesse solo de uma maneira mais lenta, porque antes, olha onde ela passa, pelas plantas. Então, ela tem tempo de atingir esse solo, né? De uma maneira, ela atinge a vegetação primeiro e atinge o solo depois. Então, o impacto nesse solo é muito menor. Ela infiltra e não escorre de maneira superficial, levando aí as camadas superficiais desse solo. Isso não acontece. Esse processo é muito mais lento. Isso acontece, mas de uma forma muito menos impactante, né? Olha do outro lado. A água da chuva bate e não tem nada que proteja esse solo. Então, o impacto dela é direto nesse solo. E aí, o que acontece? Ela escorre e transporta sedimentos, olha para cá, para o fundo dos rios. Ou para as áreas mais baixas, né? Ela vai transportar esses sedimentos para as áreas de deposição, áreas de bacias sedimentares, que recebem deposição de sedimentos. Estão vendo? Então, a vegetação ela é extremamente importante para a proteção, né, e a diminuição do impacto da erosão pluvial. Ah, professora, mas essa erosão é uma coisa pequena, ela não vai causar uma transformação muito grande. Não tem necessidade de a gente preservar, ela não tem potencial. Olha só, apesar de parecer que é uma coisa pequena, porque a gente está falando da gota da chuva, durante, né, muitos e muitos tempos, muitos anos, esse processo acontecendo, ele vai causar um grande desgaste para aquele solo, né, vai transformar profundamente. Olha a imagem que vai vir a seguir. Ah, desculpa, ainda não é a imagem que eu ia mostrar final não, mas olha só, outro exemplo aqui. Tá vendo? Nós temos a mata protegendo a margem desse rio. Olha o que acontece quando eu não tenho essa mata. A água da chuva vai cair e vai erodir todo esse sedimento. Vai transportar para onde? Para o fundo desse rio. Esse rio vai ficar assoreado, né? Vai acontecer o processo de assoreamento dos rios. Aqui a água não vai correr com a mesma velocidade, né? A composição, os nutrientes disponíveis nesse rio também vai ser transformado. Tudo por quê? Porque a vegetação foi removida. Então, a área que protegia os rios, né, ficou vulnerável. E o impacto dessa erosão pluvial acaba transportando esses sedimentos para o fundo dos rios, né? Olha só um outro exemplo aqui de como, ao longo do tempo, esse processo de erosão pluvial pode transformar completamente a superfície, né, do nosso planeta, o nosso relevo. Aqui nós temos uma área onde está acontecendo. Percebam, passou direto, desculpa. Percebam a segunda imagem, né? O segundo esqueminha aqui. Nesse segundo esquema, nós temos já o resultado desses processos de anos e anos de erosão pluvial acontecendo. Olha como foi transformado essa superfície. Tá? Todo esse processo causado pela erosão pluvial retirou vários e vários sedimentos dessa região, né? Colocando nessa área uma outra característica. Então, esse transporte de sedimento aqui, ele foi acontecendo por muitos e muitos anos. Voltou tudo. Vamos voltar. Pronto. Por muitos e muitos anos, né? Então, a erosão pluvial, ela também causa uma grande transformação do nosso relevo. Gente, desculpa aí, é que a setinha aqui está complicada. Então, ela causa um grande processo de desgaste, de erosão no relevo. E assim, há uma transformação desse modelado terrestre, tá? Além da água da chuva, nós temos também a água dos rios, causando um processo erosivo. Nesse caso, nós vamos chamar
de erosão fluvial, né? E olha só aqui, tem um esqueminha mostrando um pouco do processo, né, de erosão fluvial. Então, você veja que o rio ele tem um curso. O curso do rio está marcado aqui pelas setinhas vermelhas, né? Então, o rio faz esse curso totalmente... Não é um curso reto, né? O curso do rio aqui, ele apresenta bastante contornos. E olha o que acontece. Percebam o seguinte, na área de volta desse rio, onde ele está fazendo um contorno, olha o que acontece aqui. O processo de erosão, a velocidade dessa água faz com que essa região aqui de curva dela vá sofrendo desgaste. Toda vez que o rio corre e passa por aqui, acontece, então, um desgaste, uma erosão de sedimentos dessa parte. E no outro lado, olha o que acontece? Deposição de sedimentos. Então, sedimentos que estão vindo de áreas distantes, de áreas mais altas, estão sendo depositados nesse outro lado. De um lado, então, da curva, eu tenho erosão acontecendo. Do outro, eu tenho a deposição de sedimentos. Então, perceba como esse rio foi esculpindo esse relevo. Essa corrente aqui de passagem do rio, com o passar de anos e anos, vai erodindo essa região, esculpindo esse relevo, né? Tem um outro esqueminha aqui do lado, em que a gente pode também perceber, ao longo do tempo, como isso vai acontecendo. Percebam aqui o rio, olha só a distância que existe aqui nessa área. Olha só como que ao longo do tempo, a velocidade desse rio, o fluxo da água foi erodindo essa superfície e olha aqui como a profundidade aumentou. Olha como a distância, né, entre essas duas partes se expandiu. Por quê? Porque o curso desse rio, ao longo dos anos e anos, né, causou o que a gente chama de erosão fluvial, transformando aí, erodindo, né, e modelando essa superfície. Isso acontece em grandes proporções, gente. Essa imagem aqui, era essa que eu queria mostrar para vocês e eu me confundi. Olha só, olha para essa imagem. Ela é uma imagem do Rio Colorado, no Arizona, lá nos Estados Unidos. Olha como o curso desse rio, né, modelou completamente o relevo à sua volta, né? A minha setinha está muito ruim, gente. Desculpa aí, mas eu não estou conseguindo apontar exatamente para os lugares que eu gostaria, né? Mas olha como o curso desse rio foi modelando todo o relevo. E não é só nessa área aqui que a gente está vendo, não, né? Toda essa parte aqui, ó, foi modelada pelo curso desse rio. Então, ele está vindo aqui dessa direção, né? E todos esses contornos, todas essas voltas que ele realiza, a sua velocidade, a água vai erodindo e formando aí, né, esses diferentes contornos para o rio. Então, a erosão fluvial, ela também causa uma grande transformação no modelado terrestre, causa uma grande transformação na nossa litosfera. Por fim, a erosão causada pelo mar, né, que a gente vai chamar de erosão marinha. Então, mais um tipo de erosão causada pela água. Então, a ação do mar vai causar a modificação, né, do modelado terrestre também. Então, esse movimento do mar batendo nas rochas, né, de forma constante, vai desgastando o material dessas rochas, erodindo essas superfícies, tirando sedimentos, transportando sedimentos,
levando esses sedimentos até as suas áreas de deposição. Então, veja só, a potência que a erosão marinha tem, né? Toda essa área aqui foi modelada. Deixa eu ver se consigo trazer o mouse para apontar aqui, ó. Toda essa área foi modelada pela erosão marinha, né? Então, ela retira sedimentos conforme ela atinge, né, essas superfícies. Então, ela vai passar por essas superfícies, vai erodir sedimentos dela, transportar sedimentos delas e causar esses processos de erosão que nós vamos chamar de erosão marinha, né? Eu também trouxe uma imagem onde a gente pode perceber muito bem como essa erosão marinha acontece. Olha só. É uma imagem do Recife Verde, em Taipei, que fica no Taiwan. Observa aqui, olha só, a água do mar avançando, né, sobre essa região, e olha como ela vai esculpindo, né? É justamente, se vocês observarem essas formações, vocês vão ver que elas estão acompanhando esse movimento do mar de entrar, né? A água vai em uma direção e depois ela retorna. Olha como ela se encaixa entre essas formações, olha como ela se encaixa entre essas formações e ela vai constantemente erodindo, né? Então, nós temos aqui o processo de erosão marinha acontecendo, ok? Temos aqui também mais um tipo de erosão causado pela ação da água, a erosão glacial. Nesse caso, nós estamos falando da água na forma de gelo, né? As geleiras também causam transformação no modelado terrestre. Elas também geram erosão na superfície terrestre. A água, antes em estado líquido, infiltra aí nas rachaduras, né, da superfície terrestre e, ao se congelar, elas expandem aquelas fissuras por onde elas entraram, causando aí, então, uma transformação nessas rochas. Mas não é só isso. Esses grandes blocos de gelo, eles também, devido a vários fatores, derretem, né? Como tem no GIF aí que vocês podem ver. E o derretimento dessas geleiras também vai causar uma grande transformação no nosso modelado. Então, olha só. Aqui eu tenho uma imagem de um vale na Noruega, né? É um vale que se formou a partir do derretimento das geleiras. Então, as geleiras que em outros existiam nessa área, toda coberta aqui, né, de gelo, derreteram, né, formando aí essa região de vale entre montanhas, entre morros, né? Esse fundo de vale aqui, e o derretimento das geleiras, adiantou aqui, deu lugar, né, à presença desses rios aqui. Então, olha como também as geleiras causam transformação, né, no modelado da superfície terrestre, no nosso relevo. Aqui nós vamos para o exemplo da erosão eólica, erosão causada pelo vento, né? Então, o vento vai ser um agente externo que vai modelar o relevo terrestre, né? A partir da ação dele, eu coloquei essa imagem para a gente tentar fazer aí referência, né, ao vento, que é algo que não é visível aos nossos olhos, mas a gente pode perceber que ele está acontecendo nessa imagem, porque a areia está sendo transportada, né? Isso mostra justamente como acontece esse processo de erosão. O vento vai atuar sobre as superfícies,
vai retirar sedimentos dela e vai transportar esses sedimentos para outro lugar onde eles vão se depositar. Então, a gente está vendo aí acontecer nessa imagem justamente o processo erosivo, né? Que vai acabar transportando esses sedimentos para outras áreas, onde a gente vai ter formação, por exemplo, de dunas, né? As dunas de areia, né? Que sempre acabam sofrendo esses processos erosivos. O vento também erode essas dunas, como ele forma essas dunas em alguns lugares, porque os sedimentos que são retirados, né, de uma determinada área são levados e transportados até essa região. E aí, aqui eu coloquei uma outra imagem, onde vocês podem perceber como que a ação do vento pode esculpir o nosso relevo, né? Aqui é uma imagem do deserto de Scioli, na Bolívia. O nome dessa formação aí, ela é conhecida, né, como árvore de pedra. Por quê? Porque ela lembra, sim, a formação de uma árvore e ela foi esculpida pela ação do vento. Então, com o passar, né, de muitos e muitos anos, a circulação de vento nessa região foi erodindo fragmentos dessa formação rochosa, deixando ela com essa característica. O que a gente percebe aí que aconteceu? O vento provavelmente circula muito mais numa camada mais baixa, que é onde ela mais está erodida, né? Nessa parte aqui, deixa eu voltar de novo para a setinha aparecer. Nessa parte aqui, ela é muito mais erodida, tá? Então, em alguns lugares de temperatura muito quente, com um regime de ventos também, a presença de ventos constantes, esse tipo de erosão vai ser muito comum de acontecer, né? Então, a erosão eólica é a erosão causada pela ação do vento e que transforma aí o nosso modelado terrestre, é responsável por diversas paisagens da nossa superfície, né? Paisagens interessantes, pontos que acabam sendo até curiosos da gente observar. Afinal de contas, a gente percebe que o vento esculpiu, né, essa rocha de uma maneira muito peculiar. Então, você tem uma parte bem mais fina embaixo, o que mostra pra gente que, né, o vento provavelmente circula muito mais nessa área aí. Então, ela é um tipo de erosão causada aí pela ação, então, do vento, chamada de erosão eólica, tá certo? Bom, e nós também temos a transformação do modelado terrestre por um outro agente, que é o ser humano, né? Nós também transformamos o modelado terrestre quando a gente, por exemplo, né, faz a construção de um túnel. Nós estamos transformando aquele relevo em um elemento artificial. Nós cavamos, retiramos o material daquela superfície e transformamos esse material em uma outra finalidade para as nossas atividades, tá? Aqui tem um outro exemplo de como nós também podemos transformar o relevo. É um exemplo de plantação em terraços, né? Praticada aí principalmente para o cultivo de arroz, para o cultivo da rizicultura. Então, em alguns lugares, né, vocês podem perceber como que esse relevo foi cortado, foi modelado para ficar assim, né, dessa forma. Isso aqui acaba evitando alguns processos de erosão, né? Essas áreas normalmente são áreas alagadas, áreas que alagam. E aí, para evitar o desgaste muito grande dessa superfície, ela é toda recortada dessa forma, né, em terraços, degraus, para que a gente possa fazer aqui a produção do cultivo, né, de arroz, por exemplo.
que é feito utilizando essa técnica. Então, nós, seres humanos, também agimos sobre esse relevo e transformamos, muitas vezes de forma descontrolada, né, causando grandes impactos aí ao meio ambiente, a essas formas de relevo. A mineração é uma atividade, por exemplo, que transforma o nosso relevo e que pode ter graves consequências quando não é levada a sério, quando não é feito com total segurança, como foi o caso dos acidentes lá, né, em Brumadinho e Mariana, que causaram aí a morte, né, de várias pessoas, sem contar o impacto ambiental que isso gerou, né, para o nosso planeta, principalmente, lógico, para essas regiões ali afetadas pelos desastres. Então, aqui nós temos também um outro exemplo, né, quando nós construímos aí serras, estradas no meio das serras, nos meios das montanhas, dos morros, né, nós também estamos transformando esse relevo. Ele não tinha esse contorno criado aí pelo ser humano para que ele se transporte, né, transporte mercadorias, faça viagens, ligue uma região a outra. Então, nós transformamos constantemente também esse modelado terrestre. Bom, esses foram alguns dos nossos agentes externos de transformação do relevo, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Todas as dúvidas que vocês tiverem, anotem, tá? Façam aí, ó, igual o Bob Esponja, pensem, anote as dúvidas de vocês e retirem lá na nossa aula ao vivo, tá certo? Então, eu encontro vocês na nossa próxima aula aqui, na nossa próxima videoaula, para dar continuidade aí com o capítulo 11 do livro de vocês. Anotem as dúvidas, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê na aula ao vivo e na aula online da próxima semana, tá certo? Um grande abraço, espero que vocês estejam bem e fiquem bem, tá certo? Grande abraço para vocês.